Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E nesse podcast eu tenho um convidado mais do que especial, é o Márcio Teixeira. A gente vai falar sobre algumas coisas que estão acontecendo em nossa cultura, algumas músicas que têm influência satânica, e a gente vai tratar sobre tudo isso, tá? Principalmente aqui no Brasil, né, que está crescendo muito essa onda do satanismo. Márcio, se apresenta aí para o pessoal, fale um pouco sobre a sua carreira na área musical. Eu sei que durante muito tempo você trabalhou e continua trabalhando na área musical. Fale um pouco sobre a sua vida, por favor. Eu trabalhei 15 anos profissionalmente, diariamente com música, fazendo trilha sonora para a Bíblia. Trabalhei fazendo sound effects, mixagem, eu gravava, locuções e trabalhei também, óbvio, com música no ministérios de louvor nas igrejas aqui, mas atualmente eu não atuo com música profissionalmente. Eu tenho uma empresa, uma imobiliária aqui em Orlando, compra e venda de imóvel, aluguel, etc. E música eu tenho feito meio que somente para o Senhor, aqui para o canal, tal. E, obviamente, eu divido, né, a parte de ensino sobre música, mundo espiritual, Bíblia e música. E é essa a minha vida, cara, servindo ao Senhor aqui, tocando barco. Márcio, eu quero falar sobre alguns assuntos referente a essa ideia musical, né, intrínseca juntamente com o satanismo. E eu até conversei com você para a gente falar um pouco sobre alguns artistas aqui do Brasil, mas falar de uma mulher em especial, de uma música que recentemente lançaram aí no YouTube, chamado Campo de Morango, né? Essa música, na verdade, se chama Campo de Morango, da cantora Luísa Sonza. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência que há do satanismo ou de outras vertentes religiosas nesse clipe. Quando você assistiu, qual foi a sua impressão? Ah, em primeiro lugar, a primeira coisa que me veio à mente é a necessidade que o artista tem de ser, eh, extremo na sua expressão visual, né. A música em si é um lixo. Em termos de, qualidade de música, eu estava até conversando com um amigo meu ontem, né. Cara, eu estudei música durante anos, eu toco há quase 40 anos, eu componho, eu estudo música, né, cara. Então, assim, musicalmente falando, é um lixo, não tem outro adjetivo. E aqui é um gosto pessoal, né. Mas em se tratando de expressão artística de um público de massa, a gente vê que não só no Brasil, mas existe uma deteriorização e uma massificação de uma música, efêmera. Essa música tem menos de 3 minutos, se não me falha a memória, é uma música super rápida. Mas do o enfoque da imagem, eu acho que ela é mais forte do que a letra, que também é povoado de podridão, né. Então, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, em primeiro lugar. Se a gente não for analisar sobre o aspecto do ocultismo, e se formos colocar a Bíblia como apenas um foco de visão daquilo que a gente está ouvindo, né, a gente tem que lembrar que a boca fala que o coração é cheio, né. Então, a letra da música é uma letra recheada de sexo explícito, né, de apologia direta a sexo explícito. Mas se tratando de imagem, do ocultismo, eu estava conversando com você ainda há pouco, né, existe, no ocultismo um negócio chamado egrégora. Isso é algo muito, muito, muito poderoso que as pessoas não se dão conta. Vou explicar de egrégora de uma maneira bem simples o que isso significa, tá, e eu vou usar aqui uma marca como um exemplo de uma maneira de pensar. Por exemplo, o símbolo da Nike, sabe, que vem na camisetinha assim? Quando você pensa naquela imagem, naquele líquido, naquele logo, né, imediatamente na sua mente você associa aquilo com esporte, com atividade física, com saúde, com, cara, né, "Just do it", né, aquele slogan que eles criaram, que eu acho sensacional, que evoca diretamente a ideia da marca. E
milhões e milhões e milhões de pessoas se identificam com aquela marca, se identificam com aquela maneira de pensar. Esporte é vida, esporte é saúde, e é mesmo, né? Esporte traz benefícios para sua vida, para o seu corpo, uma série de coisas. Então você absorve uma maneira de pensar que está associada a uma marca, está associada a uma forma de pensar, ok? Se alguém de fora chega para você e fala que aquilo não é legal, do tipo, cara, vamos comer uma pizza hoje, arrebentar e comer, por exemplo, imediatamente a tua maneira de pensar acende, fala, epa, isso está errado, porque vai contra aquilo que eu acredito. Isso é uma egrégora. E a egrégora, a porta de entrada dela é imagética, é simbologia. Aliada à música, ela, ela prega uma peça no seu cérebro. Porque quando você está ouvindo uma música, e lembra que imagem é mais poderosa que mil palavras, né? Sim. Quando você está ouvindo uma música, o seu cérebro ele bombardeado em 4 áreas diferentes. E a sua área de raciocínio lógico ele é inibido. Então, quando você escuta uma música, muitas vezes você não está raciocinando no que você está ouvindo. Isso é normal, tá? E quando você agrega imagens, e aquelas imagens apelam para o teu emocional, você começa a olhar para aquilo e fala, cara, que incrível, que coisa diferente. E muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nessa hora é uma bandeira vermelha. Muitas pessoas que não têm o Espírito Santo não têm sequer o filtro, né, que o Espírito Santo nos dá para nos auxiliar a ter um negócio chamado discernimento. E é isso que acontece quando as pessoas veem aquilo, porque ela está expressando uma maneira dela pensar, ela está expressando o comportamento, ela está expressando a sua arte, está verbalizando aquele monte de coisas que vão entrando na sua mente, aquilo vai tomando conta de você, você olha para aquilo, isso é legal, eu gosto disso, isso é moderno, isso é diferente, isso é ousado, isso quebra princípios, né? Eu vi algumas entrevistas dela que ela fala, uma era diferente. Sério? Na verdade, ela está servindo uma entidade espiritual, da qual aquela entidade espiritual está convidando a sua audiência a entrar numa egrégora. Aquela imagem é nítido, claro, que não tem nada a ver com moral. Aquilo é uma expressão de luxúria, de um ritual satânico, onde você tem a exacerbação sexual, né, explícita, e você pega a letra e você lê, cara, entendeu? E você vê que é verdade o que ela está fazendo. O que ela está fazendo, na verdade, é uma porta de entrada. Porque quando o jovem olha para aquilo e fala, pô, cara, interessante isso aí, eu quero isso para mim. Uhum. Porque agora pô, ela passa a ser um ícone. É como um símbolozinho. Que eu passo a aceitar tudo que aquele artista fala porque ele é legal, porque é para frente, ele é moderno. E você olha para trás, você vê que existe uma evolução imagética da pessoa. Porque essa imagem vai construindo a egrégora. E chega a um ponto que as pessoas estão tão absorvidas por aquilo. Ouse você a chegar e falar, "Ô, fulano, você não percebe que isso aí, entendeu? E você tenta chamar a atenção das pessoas, as pessoas te dão verdadeiras patadas, como você é o louco, você é o radical, você é o religioso ortodoxo, você não sabe nada, né? E o diabo está cegando. É o que 2 Coríntios 4:4 fala, o Deus desse século cega o entendimento dos perdidos, para que a luz do evangelho e a glória de Deus não resplandeça a Jesus Cristo. Não se apresenta a Cristo. Pega uma Bíblia e fala com a galera dessa aqui. Eles vão te chamar de louco. Porque a egrégora que eles estão, eles lançam a bandeira. É isso que acontece. É o princípio da Babilônia, cara. Lembra quando o Daniel estava lá na Babilônia orando? Lembra que o anjo Gabriel veio e aí começou a pancadaria nas regiões celestiais? E depois o Gabriel revelou o que estava acontecendo?
Por que que você acha que aquilo aconteceu, cara? Porque a palavra de Deus estava entrando numa egrégora gigantesca chamada Babilônia. E tudo que diz respeito à palavra de Deus sendo lançada dentro desse contexto, ela é rejeitada, ela tem que ser rejeitada. Porque o mundo espiritual que governa manda rejeitar. Os demônios que lutaram, os príncipes da Pérsia, príncipe da Grécia, eles conheciam Gabriel, cara. Eles sabiam quem era Gabriel. E imediatamente, quando ele saiu e entrou na região celestial da Babilônia, eles falam, cara, vem crer. Mas tudo começou com oração. Então, assim, o que acontece nesse clipe nada mais é do que uma porta de entrada para o mundo espiritual, para a audiência dela. Nada mais. E tem alguma referência a alguma entidade assim de outra religião ou de alguma mitologia, por exemplo, a Lilith? Muito provavelmente, porque ela está ligado a sacrifícios, ela está ligado a orgia, ela está ligado a cenas como essa que a gente vê, entendeu? Eu confesso que eu tenho trabalhado aí quase 2 anos, né, na série Satanismo na Música, Caio, é assim, é infindável, é infindável. E você percebe que existe uma agenda no mundo espiritual para a juventude de diferentes épocas. Você lembra? Você pode observar, cara. Quem gosta de rock dos anos 70, eles se vestem, se comportam, se aparentam exatamente como se eles estivessem nos anos 70, muito embora 40 anos depois. Hoje, e você até está falando que década passada, ou 2 décadas passadas, essa temática sexual não era tão explícita, né? Ela era metafórica, ela tinha letras que você, poxa, talvez está remetendo aquilo, mas hoje é tão isso escancarado, quase que mostrando para a gente o desespero do inferno de angariar uma quantidade maior de gente. E é isso que acontece. Jesus mesmo falou no sermão profético, né, no início das dores, né, Mateus capítulo 24, que os dias que antecederiam a vinda dele seriam como os dias de Noé, né? E os dias de Noé eram extremamente depravados. A Bíblia ela é muito delicada em falar dessa forma, né? Mas a verdade é essa, que nós estamos experimentando os dias de Noé que antecedem a volta de Cristo. Márcio, você mora nos Estados Unidos. Particularmente, eu não conheço como que é a cultura aí musical, se tratando do cristianismo e do meio secular. Assim, eu conheço muito pouco. Como que tá a cultura americana quanto ao satanismo, por exemplo? Já contaminou tudo ou Não, ainda tá não? para lá de contaminado. Aqui tá para lá de contaminado. Todos os grandes artistas, ok, internacionais, americanos, internacionais, eles têm como se fosse um passaporte espiritual nas regiões celestiais para abordar a Terra inteira. Não existe sucesso de graça. Cara, eu vim. é, eu desisti, vou falar bem a verdade, da indústria da música. Porque é tão podre, Caio. É tão podre. Até a gospel. É tão podre que eu desisti. Não quero. Cara, eu prefiro fazer música sozinho, aqui dentro do meu escritório. Postar no meu YouTube, pequenininho ali, e louvar o Senhor com meia dúzia de pessoas que for, do que eu vender minha alma para o sistema. Então, aqui nos Estados Unidos, migrou, né, do rock dos anos 80, final dos anos 80, teve uma transição para o rock meio grunge, aí transicionou com Aerosmith, com Run DMC, né, Walk This Way, que começou uma era nova. Você viu que é como se o mundo espiritual estivesse entregando o bastão para uma nova onda musical, vamos assim dizer. E aí começou o rap music. Cara, eu tenho um livro aqui que eu ainda vou fazer para a série sobre a influência espiritual do hip hop, é uma coisa horrível.
rituais satânicos, sim, por trás das músicas, porque a quantidade de. Olha a entrega das palavras. Pega uma música dos anos 80 e ouça uma música de sucesso, você vai ver que as palavras elas são ditas de uma maneira quase que poética. Agora aqui não, é uma metralhadora que quase que você não consegue entender. Por quê? Porque é a entrada subliminar que tem que acontecer na tua mente para ela permanecer. Essa cantora que você citou, ela faz a mesma coisa. Ela é uma metralhadora das palavras. Por quê? Porque as ideias que ela lança vão ficando na mente da pessoa. A pessoa pode não perceber, mas está lá. Entendeu? Mas aqui não é diferente, não. Olha, é só olhar os Grammys. Cada vez que você vê um show do Grammy, você percebe o satanismo assim, latente, mundialmente sendo exposto. Você lembra, por exemplo, eu não sei se você chegou a ver, aí no Brasil, não sei se foi difundido, no último Super Bowl, a Rihanna estava numa plataforma flutuante num estádio, não sei se chegou a ver. Sim, de vermelho. Então, ela está nessa plataforma. Só ela tá de vermelho, presta muita atenção. E ela tá grávida, com o barrigão para fora, né? E aí aquela plataforma fica descendo e nota que tem um monte de plataforma, outra com branco, todos brancos. E houve um determinado momento ali que eles fizeram uma formação de uma cruz de cabeça para baixo. Claramente, o que ela tá com. Cara, você olha os vídeos, você vê que ela tá dublando, ela não tá cantando porcaria nenhuma. Entendeu? Ela tá dublando, o microfone tá aqui, ela tá cantando aqui, sabe? Tá fingindo que tá cantando. No fundo, aquela é uma mensagem mais do que subliminar para o mundo inteiro da vinda do anticristo. Ele tá descendo dos ares como se fosse o próprio Cristo, mas ela é uma barriga que tá grávida. Ela tá dando a luz a quem? Por que só ela tá de vermelho? Você entendeu? Tem simbologia por trás e as pessoas olham para aquilo e falam: uau, que interessante. Como assim? O diabo não vai perder tempo em permitir que uma transmissão de milhões e milhões que estão pregadas na telinha passe desapercebida. Ele comanda o sistema e ele vai colocar dentro do sistema, manipulando esses fantochezinhos dele para comunicar as mensagens de que, olha, o anticristo está vindo. E a gente está vendo isso todo dia e as pessoas aplaudem, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que. Eu não sei, sinceramente, cara, como é que eu ensino nas igrejas aí no Brasil, no que tange ao mundo espiritual ligado à música. É assustador as coisas que eu vejo daqui de fora quando eu olho para o Brasil. Aqui, as igrejas também estão um pouquinho melhor, vamos assim dizer, né? Mas na vasta maioria, cara, não tem ensino, sabe? E eu criei o meu canal, cara, quase que numa tentativa de fazer algo por isso. Não que eu seja o dono da verdade, não que eu seja, sabe? Mas, cara, eu pego e leio o Aleister Crowley, que tá aqui dizendo na história dele, não sei se você sabe quem foi esse homem, mas Então, fale um pouco mais sobre esse livro e sobre o personagem principal. esse cara aqui foi um dos principais nomes no século XIX que colocou o ocultismo nas mídias de massa e preparou a igreja de Satanás, as bases da igreja de Satanás. Esse cara é um dos principais nomes, tá, na história. Ele foi em todas as seitas e heresias do mundo inteiro, colocou tudo que ele queria no pacote só e preparou. Gente, de hoje em diante, olha, vocês sigam isso. É mais ou menos isso, tá? E nesse livro que é da biografia dele, tem um capítulo específico sobre sexo e magia. E você vê que a magia está escrita com K, tá vendo? Toda vez que você lê magic, escrito com K, está associado ao ocultismo. Então, rituais, e nesse capítulo ele fala sobre rituais de sexo ligados à magia e ao ocultismo. E que ele foi quem trouxe a ideia de trazer
esse ritual para um palco público onde as pessoas pudessem conhecer o que isso significa. Então, quem trabalha, quem está ligado com o ocultismo, eles gostam de exibir esse aspecto publicamente. E é o que você vê nesse clipe. Ô, Márcio, parece que isso daí também já chegou em Hollywood, né? Se você for olhar aqui, por exemplo, as últimas reportagens que saíram, né? Por exemplo, Sam Smith é criticado por apresentação considerada satânica, né? Ele se veste de vermelho lá e também ele apresenta ali como se fosse uma luxúria, algo do tipo. Na verdade, é isso mesmo, né? Aí tem o Lil Nas X causa com gravidez falsa, rebolada no colo do diabo e por aí vai. Então, parece que Hollywood já tá totalmente contaminada, né, com esse tipo de dogma, doutrina, sei lá o que nós podemos dizer. Eu estive em Hollywood na semana. Quando foi? Agora no mês passado. Eu tirei uma semana de férias com minha família, a gente foi passear e fomos lá os parques nacionais lá na Califórnia e tiramos um dia para conhecer Hollywood, a famosa Hollywood. Em primeiro lugar, aquele lugar é podre, cara. Aquele local onde os artistas entram, mostra, o local, o bairro ali é podre, cara. Fede, tá? Fede. Aquela calçada da fama com as estrelas, sabe aquele negócio lá? Uhum. O cara, para ter o nome ali, ele paga $70.000 para a cidade de Hollywood, para a cidade de Los Angeles. E eles pagam como se fosse um condomínio anual para aquilo se renovar. Porque aquilo nada mais é do que um tributo ao seu próprio ego. Né? E aquilo é nojento, é sujo, cara. Né? E o mundo, cara, contempla aquilo e o mundo adorna, né, a sua televisão mostra aquela coisa belíssima. Cara, eu fiz um tour bem de turista, né, cara? Peguei inclusive um brasileiro que tava guiando lá. Fomos uma van, nossa família e mais um casal e tal. E ele foi passando na frente das casas, na frente dos milionários, na frente de grandes mansões. Aqui era onde Marilyn Monroe cometia adultério com o presidente Kennedy, por exemplo, nesse nível. E, cara, passando na frente da ex-mansão da Playboy, onde tinha o Ralph Hugner, fazia aquelas orgias monstruosas, mas que era uma propriedade assim, de milhões. Então, existe, passando na frente daquele Diddy, aquele rapper super famoso, o Daddy, né? Daddy, Diddy, sei lá, não lembro o nome do cara agora. Aquela mansão assim, cara, é um quarteirão gigantesco, fechado, parece um castelo, né? Que denota uma estratosfera de grana, cara, que a gente não sonha, que a gente não. Nem na televisão a gente vê. Você entendeu? O que mostra, Hollywood já tá. É o centro, Hollywood é o pulmão espiritual do planeta, entendeu? Ah, não é à toa que na Califórnia está a sede da Igreja de Satanás, que fica em São Francisco. Foi nessa igreja que uma moça rasgou a Bíblia, Não, foi em Boston. em Boston? Foi numa conferência anual dos satanistas em Boston. Deixa eu te falar, cara. Aquilo é uma palhaçada sem tamanho. Você entendeu? Aquilo foi uma palhaçada sem tamanho. Porque ela acha que rasgar esse livro com a raiva dela e o aplauso de quem estava ali naquela plateiazinha michuruca de 500 pessoas que fosse, cara, vai tirar o poder do nosso Senhor, o poder do Criador dos céus e da terra, que é capaz e poderoso o suficiente para mandar a pessoa para o inferno se ela não aceita Cristo. Cara, o nosso Deus é tão mais poderoso, tão mais grandioso, tão mais cheio de autoridade, não tem comparação. Você entendeu? E eu sinto, isso aconteceu muito comigo, cara. Quando eu tava começando a série do satanismo na música, eu tava com medo, cara. Eu tava com medo, eu tava com receio.
E não que eu não tenha, eu tenho temor do Senhor, em primeiro lugar, mas eu estou com medo do inferno. Quando a Bíblia fala para mim que, peraí, os portões do inferno não prevalecem contra o quê? Contra mim, cara. Eu sou a igreja, você é a igreja. E sim, eu tô abordoado, você toma abordoado de nego que tá indo pro inferno, eu tô nem aí, cara. Eu tô pregando o evangelho. Hoje é o tempo da gente se levantar. Então, assim, arrancar uma página da Bíblia e rasgar, ó, grande coisa, Deus tá muito assustado. Rasgar a minha Bíblia, sério. Entendeu? Então, assim, a gente tem, nós cristãos, a gente tem que ser. Cara, eu tô estudando aqui, ó, a história da igreja. É, falar em primeiro plano aqui para você. Tô indo viajar para Turquia e para Israel fazer uma série sobre Apocalipse, né? E tenho estudado profundamente a história da igreja no primeiro século. E, Caio, é muito interessante o paralelo que eu vejo entre a igreja do primeiro século e a igreja hoje. O comprometimento de muitos cristãos com as trevas, a perseguição e aqueles que vão ser fiéis até o fim, cara. Aqueles que se permitem se corromper com o sistema do mundo só para ficar numa boa socialmente, sabe aquela história? Igualzinho no primeiro século, igualzinho, não muda nada. E a perseguição, deixa eu te falar, vai piorar. A perseguição contra a igreja no Brasil vai piorar. E vai ser a melhor coisa que aconteceu, porque agora quem é crente vai ser crente. Aí parece que a igreja só cresce quando tem perseguição, né? Quando não tem perseguição, a igreja começa a inventar dogmas, doutrinas estranhas, por quê? Tá tranquilo, ninguém tá falando nada, né? Márcio, ainda falando sobre esse assunto, como que tá, por exemplo, o crescimento do satanismo e outras religiões, a não ser o cristianismo, nos Estados Unidos? Porque aqui no Brasil é o seguinte, é, muitas pessoas que são adeptas de outras religiões estão indo até a internet para divulgar ali o que eles realmente acreditam, né? E tem um satanista muito famoso aqui no Brasil, que você sabe de quem estou falando, que muitas pessoas estão acreditando nele, estão agora aderindo a essa nova religião, porque tem um contato, né? Um contato físico, tem experiência com espíritos estranhos. Você acha que esse tipo de onda aí vai crescer mais e mais, não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos? Acho. Acho que isso vai ser um avanço natural. A gente não pode se esquecer que Apocalipse mesmo nos revela que depois que Satanás ele é solto, ele sai para quê? Para enganar as nações. Se ele naquela época, se João se preocupou para falar aquilo, o que faz pensar que hoje ele já não faz isso? Entendeu? Então eu acho absolutamente natural no contexto espiritual que nós vivemos, na história da humanidade, que esse crescimento realmente. Jesus falou: olha, tem a porta estreita e tem a porta larga. Muitos vão entrar pela porta larga, certo? Eu acho, Caio, eu vou falar um negócio aqui que talvez algumas pessoas, que coisa mais herege, que coisa mais absurda, falaram. Eu acho que vai ter muito mais gente perdida do que salva. Acho mesmo, entendeu? Para tristeza do próprio Senhor. E eu não estou falando isso para um ar negativo da igreja, não, cara. Eu trabalho para o Senhor para alcançar perdidos, tá? O meu canal tem uma parte de evangelismo forte nesse sentido. Mas, cara, é gritante o poder da mídia, é gritante o poder que a internet tem, é gritante um sistema judiciário falar que o pastor vai ser preso porque ele falou alguma coisa de Deus. Sim, cara. Entendeu? Quer fazer passeata de Exu? Faz, cara. Faz. O que isso vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. O problema é que nós, cristãos, a gente fica, oh meu Deus, e a gente esquece do poder de quem a gente serve. A gente esquece muitas vezes que o final da história já está escrito e aqui está dizendo que Jesus ganha, que o diabo vai para o inferno, o anticristo, a besta, o falso profeta e aqueles que seguirem ele vai tudo para o inferno.
E quem for salvo herdará de comer, né, na árvore da vida, vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém, vai estar na presença do Deus glorioso por resto da eternidade. Então a gente já sabe disso. O problema é como a gente vive no dia a dia. Vai crescer, Caio? Vai. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que vai haver também uma onda de conversão gigantesca. Porque vai chegar no momento que essas pessoas vão acordar. A gente tá falando sobre a questão musical, no clipe lá da garota, lá, Luísa Sonza, e de outros clipes também, não é somente no clipe dela, eu vejo muita menção, assim, de, né, de palavras estranhas, tem simbologias, tem sangue, tem pessoa de branca, tem uma pessoa com roupa preta e por aí vai, e é uma mistura, e às vezes a gente assiste o videoclipe ali e a gente não entende nada, né? Por que que tem tanto sangue? Por que que ela tá em cima de uma cama dançando e as pessoas estão ali ao redor dela? Quando você assistiu o clipe lá, né, que eu mandei o link pra você dar uma analisada, você até comentou comigo anteriormente, antes de começar essa live, que existe ali, né, tipo uma adoração, um pacto, algo do tipo ali. Eu não consigo explicar de uma forma mais clara, acho que você vai poder falar sobre isso. Quando você olhou aquele clipe, não somente aquele clipe, mas outros clipes também na mesma linha dela ali, musical, você percebeu algumas coisas ali apontando para o satanismo? Ela na cama ali, cheia de sangue. Você já descartou, por exemplo, a ideia de aborto, né? E tudo mais. Acho que não tem nada a ver com isso, não. Mas eu acho que tem a ver com um ritual eh, onde ela é a oferta. Ela está se ofertando num ritual e usando aquele contexto com cenas ligadas a sexo e luxúria, exemplificando o ritual que existe dentro do ocultismo, entendeu? E abrindo a porta de uma egrégora. É isso. E por que tem tanto enfoco assim, né? O sexo no satanismo, por exemplo. Porque eu vejo muito isso, é vestido de vermelho, é uma roupa mais sexy, uma roupa mais decotada, sangue e tudo. Por que que o sexo é tão enfatizado assim? O prazer libertino, o prazer em excesso, ele traz uma falsa sensação de preenchimento do vazio que existe, entendeu? Então, tudo bem você ser o que você quiser ser dentro desse contexto. Tudo bem você poder transar o quanto você quiser, com quem você quiser, da forma como você quiser. Só que ela está usando um conteúdo imagético e desculpa, eu não quero agredir a pessoa. É uma análise simples, pega a letra, ela está falando de uma penetração, cara. Você entendeu? Ela está falando de sexo oral, ela está falando de coisas que são extremamente explícitas para o contexto né, imagético. Então, é, é comum nesses rituais. Eu já li alguns livros sobre esse assunto. Tem um grande ocultista no Brasil, não vou falar o nome, que eu tinha a oportunidade de ter acesso a alguns dos seus estudos. E eu vou te falar, Caio, eu parei, porque é tão nojento, é tão podre, é tão distante de Deus, os rituais, sabe? Você imagina, quando Deus criou Adão e Eva ali né, na presença dele, a primeira coisa que aconteceu foi o casamento, que é abençoado debaixo da presença do Senhor. Sexo é bênção, dentro do contexto da aliança com Deus, né, cara? E o diabo chegou num ponto tão absurdo, né? E o mundo das trevas, né? E quem serve tá nem aí pra isso, não, cara. Bota na televisão. E tem lá 10 milhões de views esse lixo. Entendeu? Cara, eu tô falando de 1 milhão de views por dia. Você é um youtuber como eu, a gente sabe o que isso significa. Você entendeu? E agora você bota uma mensagem de Jesus no canal, cara, ó, shoot. Por quê? Porque o sistema trabalha contra. É o egrégora que eu tô te falando. Uhum. Vai chegar um dia que o meu canal, o seu canal, o canal do pastor fulano, pastor ciclano, vai falar, sinto muito, de hoje em diante esse tipo de mensagem não pode. Inclusive, o álbum dela chama Escândalo Íntimo, né? Então, por aí já dá para entender, né, o que que vai vir. É, Sexo.
Hollywood mesmo fala sexo vende, né? Agora, sexo ligado a um ambiente espiritual, aí pesa. Eu fiz um vídeo no meu canal chamado Atmosfera Espiritual em Música, tá? Que foi uma coisa que eu desenvolvi o racional durante muito tempo, até o Senhor clarear na minha mente o que aquilo significa. Ela está criando um ambiente espiritual muito pesado. O ambiente espiritual, falei ainda há pouco da egrégora, né, que é a forma de pensar, mas o ambiente espiritual é muito pior. Porque imagina, imagina um perfume, tá? Imagina um frasco de perfume. Vou pegar aqui um frasco aqui. Você abre aquele frasco, imediatamente quando você abre, sai um cheiro, um aroma. E aquele aroma, ele cria uma atmosfera, certo? E aquele aroma, ele contém aspectos químicos que, quando você inala, o seu cérebro responde àquela, àquela Essência, né? essência de uma forma ou de outra. Algumas pessoas vão ter repugnância, por exemplo, a perfumes doces. Outras gostam de perfumes mais cítricos, né? E quando você cria essa atmosfera, você está criando, você está trazendo para aquela atmosfera atributos que atraem para a fonte. Então, quando você abre a sua boca a cantar algo como aquilo, ela cria uma atmosfera espiritual que contém a egrégora do que ela pensa e serve e os princípios que ela acredita que atraem para ela. Por isso que ela usa o corpo, por isso que ela usa a dança, por isso que ela usa o sexo. Por quê? Porque a hora que você vê, você faz assim, oh, aquilo te prende. Aí a imagem acessa o seu cérebro, o som acessa o seu cérebro. E aquele ambiente espiritual que a pessoa está em volta, você começa a ficar enfeitiçado com aquilo. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, o cara é presa fácil pro diabo. Não tenha dúvida. Inclusive, acabou de sair aqui, né? Luísa Sons é acusada de satanismo com Campo de Morango. Entretanto, ela acabou de lançar um videoclipe, né? E com cenários horripilantes. Isso saiu quase agora, então não dá nem pra falar desse assunto porque é muito novo. Parece que é um EP cheio de episódios com músicas falando exatamente desse nicho, né? Sexo, prazer e tudo vai, e aí por aí vai. Madonna é assim. Madonna é igualzinha. Então, será que não é uma cópia, assim, de Hollywood, essas ideias? Tipo, Não é, eles são famosos lá, eles fazem, vamos fazer aqui também pra ver se dá certo. não, Caio, não é uma conta, é uma sacerdotisa. É uma sacerdotisa que está implantando um sistema. Madonna foi uma pioneira. Eu vou fazer um vídeo sobre a Madonna. Eu estou coletando dados há alguns meses, entendeu? Então, a Madonna passou o bastão dela para quem? Para Lady Gaga. A Lady Gaga, no início da carreira dela, foi batizada no ocultismo. Tem provas na internet, só fazer o Google. Você não é oculto, né? Isso aí é público, entendeu? A Rihanna, mesma coisa. A Beyoncé, mesma coisa. Aquele casal Beyoncé e Jay-Z, pelo amor de Deus, lá são sacerdotes aqui nesse país. Só não vê quem não quer, né, cara? Eu tenho uma aversão quanto a pessoas que acham que podem assistir tudo e ouvir de tudo, achando que não vai afetar nada espiritualmente na vida delas. Eu tenho um problema com isso, porque até recebi um dia uma orientação de uma pessoa para mim assistir 50 Tons de Cinza para conseguir falar depois para o jovem do que se trata o conteúdo. Eu acho que eu não preciso fazer isso. Hoje existe a sinopse, né? Você consegue ler hoje, não precisa assistir o filme ou ouvir algum tipo de música. Entretanto, eu queria que você falasse um pouco sobre. Agora é um assunto um pouco polêmico, mas eu queria falar sobre isso porque aqui no Brasil a gente recebe poucas informações sobre isso. Mas você tá aí, né? Claro que fica na Austrália a sede principal da igreja Hillsong. Mas como que tá essa questão de secularização nessas músicas gospel americana, por exemplo? Porque aqui a gente só canta músicas daí, essa é a verdade. Ah, uma cantora aqui fez sucesso, vamos ver a música. Opa, é americana.
Como que tá esse meio gospel aí, musical, misturado com secularismo? Chama-se negócio, grana, tá? Caio, não tem nada de novo no sentido de business, tá? É, comércio em música na presença de Deus nunca deu muito certo. O primeiro foi expulso de lá. Tá lá, Ezequiel 28, lê. Acontece, cara, que a indústria da música gospel, ela é tão forte, ela é tão poderosa, né? Que tem muito dinheiro envolvido. Então, quando você estuda música, né, uma das coisas que a gente estuda chama-se campo harmônico. Campo harmônico é uma parte de estudo de música que eu acho simplesmente fascinante, porque você descobre as, como se fala, as funções de cada grau dentro do campo harmônico e como elas se interagem, como você pode construir música utilizando as diferentes nuances. É como um pintor, vai. O pintor tem lá um palette de tinta e vai combinando as cores. É exatamente isso quando você estuda música, tá? Só que hoje em dia é como se tivesse 4 tons de cinza. Imagina que se descobre um modelo de música que você não precisa fazer muitos acordes, que você não precisa ter muitas nuances, enxuga-se as ideias, utiliza-se certos timbres, e é o rostinho bonito, é o corpinho bonito, e aí vende-se uma imagem, um produto, e aquele produto de consumo, ele vira agradável para você. Óbvio que tem expressões que são puras e maravilhosas de louvor de adoração, mas cada vez escassos, porque essa fórmula de fazer música repetitiva, você pode ver que as músicas ela têm uma estrutura muito parecida, elas se repetem de uma maneira muito parecida, em tonalidades diferentes, mas elas são muito parecidas. Por quê? Porque você achou uma fórmula, entendeu? Então, o que acontece no Brasil é a replicação desse modelo, mas num grau ainda mais baixo, eu acho, que é a cópia. E você traduz, e muitas vezes você está traduzindo uma coisa que, cara, você não está sabendo que você está traduzindo, cara. Entendeu? Aquela própria música Aleluia que se canta ali. Cara, aquela música foi feita com um cara que é ímpio, ele está zombando. Ele não está louvando a Deus. E as pessoas cantam Aleluia como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. Outro dia me escreveu uma menina falando, cara, o que você acha dessa música? Eu falei, filha, é letra? É de uma artista, uma artista, eu não posso falar, não vou falar o nome dela, mas é uma artista da era, famosa. E eu olhei para aquilo, falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com Deus, né? Então as pessoas trazem para dentro da igreja a influência do mundo de uma maneira muito tranquila. E vai influenciar. Cara, às vezes eu ouço alguns álbuns brasileiros que têm influências de músicas ocultistas aqui. Na hora eu pego, falei, cara, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é tal banda. Peraí, cara, esse trecho aqui é dessa música aqui. Como? Por quê? Porque não existe um filtro, eu acho, porque não existe um moderador dentro da indústria de gospel. Quem é que está interessado em chegar pro cantor e falar, cara, isso aqui não tem nada a ver? Entendeu? Então, a quantidade de letras que são cantadas. Eu tava pensando outro dia, cara. Eu tava pensando outro dia. Eu tô escrevendo os roteiros do que eu vou gravar, né, em Israel e tal. E eu tô fazendo um roteiro sobre o terceiro templo, que eu pretendo gravar quando eu estiver em Jerusalém. E eu vou, se Deus quiser, se Deus me permitir, eu vou entrar lá antes de falar do templo. E eu vou sentar ali e eu vou começar a falar sobre o terceiro templo, que você não pode ser muito, né? E eu comecei a pensar, cara, como é que as pessoas elas têm a ousadia? É só a ousadia, tá? De entrar na presença do Deus vivo. Que Isaías, como filho, ele quis morrer. Como é que as pessoas hoje elas têm a ousadia de entrar na presença do Deus vivo e cantar sobre eles? Me explica, bicho.
Tá rolando um aqui, hein? Eu apanho bastante por falar isso aqui, hein? Egocentrismo, mas. Não, não. Então, bate em mim, vem bater em mim. Entendeu? Não bate no Caio, não. Bate em mim, que eu respondo na boa. Entendeu? Vocês não têm vergonha na cara, bicho. É uma coisa impressionante. Imagina a cena, Caio. Imagina a cena, tá? Jesus volta, reinando, desce a Nova Jerusalém, em Jerusalém, tá? A Bíblia diz que tem 12 portões, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que os muros, ele tem o comprimento de cada lado do muro, que a distância é como se fosse de São Paulo até Natal. Tá entendendo o tamanho da coisa? Quando desce aqui, desce o trono de Deus, a glória do Deus vivo. Entendeu? Ali é Nova Jerusalém, tá? Imagina a cena. Eu não consigo imaginar. Tentando imaginar. Nem João conseguia descrever aquilo lá. Agora imagina você entrando pelo um dos portões perolados, que deve ser um tamanho gigantesco, e você começa a adorar o Senhor cantando: Senhor, olha para mim. Sério, cara. Senhor, como eu sou bom. Meu coração não dá, bicho. Não entra na minha mente. Sabe que o problema é os pastores não conhecem o tema. Os ministros não conhecem o tema. Eles cantam o que é moda. Sabe? Então, assim, é muito frustrante, cara. Muito frustrante. Então, eu fico quietinho na minha igreja, respeito, amo a minha igreja, participo do louvor. Mas, assim, a minha opinião, eu guardo para mim. Eu prefiro expressar a minha opinião em termos de louvor no meu canal. Márcio, eu, às vezes, vou no cinema assistir alguns filmes e eu percebi que alguns filmes, na verdade, alguns eu acho que estou sendo um pouco franco, muitos, tem algumas músicas que, assim, algumas pessoas que estão ali não entendem, assim, um pouco da língua inglesa e tudo mais, né? Tem algumas nuances. Só que às vezes eu tô ouvindo, eu consigo entender e compreender o que tá falando por detrás de algumas músicas. Eu percebi que tem muita música ali, né? Que tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com o filme. Inclusive, agora, um novo filme que lançou aí chama Babilônia. Um filme que aqui no Brasil tá fazendo um grande sucesso. Tem vários artistas famosos, tem uma música meio estranha lá. Você acha que eles colocam essas músicas de propósito ou é porque faz parte do tema dos filmes? Ah, eu tinha uma grande paixão com trilha sonora. Quando eu trabalhava, meu sonho era ser compositor de trilha sonora em Hollywood. Esse era o meu sonho. E graças a Deus, o Senhor disse não. Então eu conheço o que acontece em trilha sonora. Não só, eu estava falando para você, eu estava tentando ligar o Pro Tools aqui, tá com algum pau no Pro Tools que eu não consegui resolver. Eu lido com indústria de música um tempão. E eu ia nos eventos de lançamentos de softwares ligados à indústria de música, de mixagem. Eu tinha que ir. E nesses eventos a gente encontrava muitos desses produtores, né? Muitos desses engenheiros que trabalhavam na indústria, e as histórias são, cara, cavernosas, né? Cavernosas, assim, de coisa acontecendo dentro do estúdio, entendeu? Mas existem mestres, como, por exemplo, Hans Zimmer. Hans Zimmer, para mim, é um mestre, cara. Para mim, ele com John Williams, né? São os dois grandes mestres de composição musical. Eu assisti até uma entrevista dele e falou, cara, eu realmente tenho que comunicar o que... Eu tenho que contar uma história através de música. Desde a escolha dos instrumentos que eu utilizo até a música que é composta. Então, existem níveis de consagração, vamos assim dizer. Existem níveis de consagração no mundo espiritual também dentro da indústria de cinema. Então não adianta o Salve Jesus Cristo querer entrar para dentro para compor música para filme satânico,
que o diretor vai olhar pra eles e falar, cara, o que, sabe? Você não serve, cara. Precisa de um cara com essa tendência. Vem cá, filho. E os caras são até gente boa, são pessoas normais, só que eles servem quem? Diabo, cara. Sabe? Eu encontrei um rapaz satanista outro dia, faz um tempinho. Ele trabalhava numa loja. E ele tinha um aspecto bastante duro, assim, fisionomia e tal. E claramente ele servia satanismo, né? Ele tinha a camiseta exposta, tinha tatuagem, não quero dizer com isso quem tenha, seja, mas naquele caso específico era bicho. No meu coração, eu falo de verdade pra você, me deu uma compaixão, um amor por aquele jovem, né? Eu comecei a conversar com ele numa boa. E a gente estava dando boas risadas juntos, conversando sobre coisas da vida. E ele falou, cara, você é o quê? Você é crente? Eu falei, sim. Cara, você é o primeiro crente que se dirige a mim de uma maneira normal, né? E, e aí ele falou, cara, eu trabalho com música, eu trabalho fazendo trilha. Entendeu? Então, assim, existe sim a necessidade do, 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 do filme chegar para sua audiência com a atmosfera espiritual que eles precisam que chegue. É por isso que filme de terror, né? Você não sai de um filme de terror querendo dançar na chuva. Você sai pesado aquele negócio, porque foi um ambiente que você esteve. Não vai ter musiquinha bonitinha no filme de terror. Entendeu? Como, por exemplo, outro exemplo que eu vou citar aqui é a música do. Eu acho que quem escreveu foi o John Williams. Acho que foi o John Williams que escreveu a lista de Schindler. Não sei se você chegou a assistir esse filme sobre Segunda Guerra Mundial e o nazismo, o Holocausto e tal. E essa história, assim, é belíssima, 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 belíssima. Cara, você chora nesse filme, copiosamente. E a música, cara, ela faz assim com você. Ela pega você pelo braço, vai num container de papel Kleenex para você pegar o container para você chorar, porque ela, aliado ao poder da imagem, aquela música ela te transporta para dentro daquele ambiente, carregado, e que foi verdade. Agora você imagina que dentro desses filmes, que, como você está citando aí, por exemplo, é a mesma coisa, eles têm que trazer você para dentro da história. É a função da música. Você acha que o Anthony LaVey, ele foi um grande pioneiro para que o que tivesse acontecendo hoje fosse uma primazia assim em alguns meios musicais? Por exemplo, eu creio que ele foi um dos pioneiros sobre elaborar a Bíblia satânica e tudo mais, pegar outros elementos. Você pensa assim também? Você acha que ele foi assim, deu um pontapé inicial ou já veio antes? Esse cara foi. Esse daí. Esse cara, Aleister Crowley. Esse cara foi. E ele influenciou os principais bandas. Por exemplo, vai lá no álbum do Sgt. Peppers, dos Beatles. Ele está na capa. No canto esquerdo do álbum. Me explica, fazendo o quê? É. Apologia, né? É uma apologia clara, né? É influência. É influência da vida dos caras, entendeu? Led Zeppelin, né, que é uma grande banda de rock dos anos 70, ele tá. Cara, o Jim Page, o guitarrista, ele era fã de carteirinha desse cara. Era tão fã que comprou a casa dele. E eu fiz um vídeo sobre a história do Led Zeppelin e eu discuti isso tudo. Né? A música Starway to Heaven, por exemplo, ela foi composta por Jim Page e por Robert Plant numa casa e tal. E eles passaram por um processo no que no budismo chama-se canalização, onde um espírito entra e escreve. Era a mão dele escreve a letra. Quase o espiritismo, mais ou menos. Não. A Bíblia chama isso de possessão demoníaca mesmo. Não, mas a ideia de escrever é muito espiritismo, né? Não, mas o espiritismo tem a parte mediúnica. É semelhante.
semelhante, é. Tá? Márcio, a gente já vai finalizar o podcast aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Você acha que o que está acontecendo com a nossa cultura, eu digo nossa cultura em geral, tá? Cultura americana, cultura brasileira, é um indício. Hã? Vamos dizer isso. É, será que o que está acontecendo é um indício da ascensão do anticristo? Tipo, essas apologias que estão acontecendo por aí, é muito mais explícito do que antigamente, jogando na nossa cara mesmo que, ó, vai acontecer alguma coisa, a igreja tem que se preparar. Você acha que são indícios? Acho porque a cultura de massa, ela prepara a mente das pessoas. E, e a cultura de massa, ela é extremamente necessária, ela estar bastante sedimentada. Esse princípio que eu te falei de egrégora, ele é tão sério dentro desse contexto, tá? Que eu volto de novo para a Babilônia. Imagina os reinos espirituais, a forma deles exprimirem os reinos espirituais são através das egrégoras. E as egrégoras são implementadas através da cultura. Então, é sim um grande instrumento de preparo, como se fosse um adubar da terra e o plantio de sementes, entendeu? É isso que a gente está vivendo. Que se reflete no que Jesus falou, cara. Seriam como nos dias de Noé, entendeu? Então, se a gente pega os dias de Noé, coloca como se fosse um óculos e olha para nossa sociedade, para nossa cultura hoje em dia, fala, pô, cara, igualzinho, peraí, como assim? Entendeu? Então, mas não tem a menor dúvida, Caio, que é isso. Tá. Márcio, antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas redes sociais, tá? Para que o pessoal acompanhe você, tá bom? Fique à vontade. Claro, cara, olha, eu quero convidar para vocês se inscreverem no meu canal em primeiro lugar. É, pedir aí, coloca o link aí para mim, Caio, na galera aí, para eles conhecerem o canal. É, meu canal não é exclusivamente por causa de satanismo na música. Eu acidentalmente comecei a falar de satanismo na música e virou um carro-chefe para evangelismo e ensino, né? Mas eu também falo muito sobre a Bíblia, cara. Meu sonho, minha paixão, cara, isso aqui é a palavra de Deus, né? Então eu ensino muito sobre louvor e adoração, falo muito sobre o que é entrar na presença de Deus, explico sobre o tabernáculo, sobre o templo. É a coisa que eu mais gosto na vida. Eu tenho minhas maquetes de Jerusalém que eu utilizo. Estou comprando mais 4 maquetes novas. Minha esposa ainda não sabe, mas já negociei com o fabricante umas maquetes assim incríveis que eu vou utilizar para fazer os vídeos. Tem o meu Instagram. Bom, meu canal é Márcio Teixeira, né? E meu Instagram, Márcio Tex, onde eu coloco sempre as novidades do que eu estou fazendo. Enfim, segue lá e vai ser um prazer interagir. Quero te agradecer, Caio, pela oportunidade e agradecer pelo teu coração de servo. Então, talvez as pessoas muitas vezes não conheçam esse seu lado, né? Porque você tá ali falando tal e rebatendo a galera, tal, mas as pessoas não sabem o tamanho do teu coração, cara. E eu queria que você soubesse que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo teu ministério. Ora a Deus para que Ele possa alargar as tendas, né? Que você possa estar tendo aí, é, sabe, uma bênção muito, muito especial do Senhor, porque você é um porta-voz aí violento no nosso país, aí que você tem uma unção violenta, cara. Sou grato a Deus pela nossa amizade. Amém. Eu que agradeço, né? É a segunda vez que eu faço o convite para você. Na primeira vez você aceitou, a gente fez um podcast. E agora a segunda vez eu chamei você, você na hora falou: não, não, bora, vamos fazer, só marcar o dia. Então eu pretendo futuramente fazer um outro podcast falando sobre um assunto diferente ou dentro da área, porque eu sei que você é bem prestativo e se eu chamar você, você vai aceitar. Então, muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para você, para sua família. E eu espero, né, que todos que assistiram esse podcast, né,
abram os olhos para essas músicas seculares e também para o meio corrompido aí do meio gospel, que nem tudo, às vezes, que a gente ouve uma bela melodia faz bem para nossa saúde espiritual. Então eu agradeço, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e acessar nossa loja, onde nós vendemos algumas roupas com frases bíblicas, tá? O link do canal do Márcio e da nossa loja vai estar aqui abaixo na descrição, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos e até mais.